Boa noite. Hoje nós vamos estudar sobre mais uma mulher da Bíblia. A de hoje vai ser Salomé. Salomé, tem duas Salomé na Bíblia. Hoje nós vamos, tem uma que foi essa que nós vamos estudar hoje, que é uma mulher seguidora de Cristo. Ela teve seus defeitos, né, seus pecados, por falta talvez de entendimento, com certeza. E de mostrar que ela estava errada, ela prosseguiu. É o que nós devemos fazer quando nós estamos fazendo uma coisa errada, que alguém chega e diz: ei, isso aí está errado. Então a gente deve observar, fazer como os bereanos, que a Bíblia diz que eles foram ver o que Paulo estava ensinando, se aquilo era do jeito que Paulo estava ensinando. Então hoje nós vamos ver sobre essa mulher, Salomé. Está lá em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28. Diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Aqui ela fez um pedido a Jesus. Ela chegou com seus dois filhos. Seus dois filhos eram discípulos de Jesus. E ela chega com seus dois filhos, como mãe, né? Ela vai pedir para Jesus uma coisa que ela gostaria. Depois nós vamos ver que o pedido dela não foi legal, mas ela queria que os filhos dela estivessem bem próximos de Jesus. E nós, até a posição de estarmos do lado de Jesus, nós temos que estar do lado certo. Nós vamos aprender hoje. E ele, filho de Zebedeu, né, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Jesus perguntou para Salomé o que é que ela queria pedir. Que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Um de um lado e o outro do outro. Nós vamos ver aqui um versículo que a Bíblia diz que não é bom estar no lado de Jesus não, de Deus não. Tem que ter o lado certo. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles: podemos. As pessoas que não entendiam diziam que podia. Né? E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o Pai o tem determinado. Então, Deus determinou quem vai ficar do seu lado direito e quem vai ficar do seu lado esquerdo. Já está certo isso. Não precisa ninguém se preocupar onde você quer ficar, porque dependendo do que você faz, você vai ficar ou do direito ou no esquerdo. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos, que eram os filhos de Salomé. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, entre os discípulos de Jesus, entre nós, os crentes, entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós ser grande, seja o serviçal, ou seja, seja aquele que vai servir os outros. Os outros quem? Os outros crentes. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então, a Bíblia nos salvou para sermos servos, primeiramente de Deus e dos nossos irmãos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Ou seja, Jesus diz: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Por que de muitos? E não de todos? Porque nem todos vão querer Jesus. Então, nós vamos defender hoje, o que é que nós vamos defender hoje? Responder as seguintes questões. Primeira, responder quem foram as duas mulheres, né? Hoje nós vamos ver só uma, da Bíblia. Nessa primeira mensagem veremos a Salomé,
justa e seguidora de Jesus. Então, ela era uma mulher justa, ela seguia Jesus. Teve o defeito dela, a falta de conhecimento, que eu acredito que o pedido que ela fez foi por falta de conhecimento. Veremos que a Salomé, seguidora de Jesus, era uma mulher com alguns erros, como esse que ela fez, né? De pedir, Jesus, bota um do teu lado e o outro um do direito e um da esquerda, para ficar bem pertinho dele. Mas muitas virtudes, ela tinha erros, mas tinha virtude. Todos nós vamos ter erros e temos virtudes. E nós precisamos desenvolver as nossas virtudes, as nossas habilidades que Deus nos deu. E Deus certamente vai nos dar dom, que uns vão ter diferente. E desse erro e virtude tiraremos lições para nossas vidas. Então, a gente lê a Bíblia para quê? Ver o que foi que Salomé fez que eu não devo fazer. Ou ver o que foi outra pessoa que fez que eu não devo fazer. A segunda Salomé, nós veremos na próxima mensagem. Essa é outra mulher e outra situação, né? Salomé a justa. Essa mulher que era seguidora de Jesus. Justa por quê? A Bíblia diz que todos nós somos justificados por Jesus, por isso que somos declarados justos. Era a esposa de Zebedeu. Eu ouvi falar, né, Zebedeu na Bíblia? Está lá em Mateus 27 e 56. A mãe dos discípulos, Tiago e João. Tiago e João, o que escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, o que escreveu as três epístolas. Então, era o filho de Salomé. E também Tiago, né, que foi o pastor da igreja de... Esqueci o nome agora. Um dos pastores, depois que Jesus morreu. E uma seguidora de Jesus. Então, aqui o importante na vida de Salomé é que ela era uma seguidora de Jesus. Ela seguia os ensinamentos. Nós vamos ver que Salomé foi aquela que veio a Jesus com o pedido. Pedir o lugarzinho para os filhos. Era uma das mulheres que olhava de longe. Lembra que eu já contei a história, quando Jesus foi crucificado, sobre a Maria, né? Que Maria e algumas mulheres ficaram de longe olhando. Salomé era uma dessas. Quando Jesus estava sendo crucificado, com ela estava Maria Madalena. Tem um bocado de Maria aqui. E Maria, mãe de José e Tiago. Essas mesmas mulheres estavam juntas no terceiro dia depois disso, que Jesus foi crucificado, né? E elas foram lá depois, lá no túmulo, trazendo especiaria ao túmulo de Jesus para ungir. Quer dizer, depois que ele foi crucificado, ele foi sepultado, e elas foram lá no sepulcro. Quando encontraram o anjo que lhes disse que Jesus havia ressuscitado, elas correram para contar aos discípulos as boas novas. O que é as boas novas? Que Jesus tinha ressuscitado como nosso Salvador. O Evangelho de Marcos é o único que menciona Salomé pelo nome. Diz outras mulheres nos outros evangelhos, as Marias, né, e outras mulheres, e ela estava inclusa nessas outras mulheres. Mas Marcos, quando escreveu o livro de Marcos mencionou Salomé pelo nome. E diz assim, e estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Elas estavam olhando de longe. Salomé passou a ter uma má reputação por causa de sua tentativa de abusar de seu relacionamento com Jesus e pedir privilégios especiais para seus filhos acima dos outros apóstolos. Os dois filhos dela eram discípulos de Jesus. E ela disse assim, Jesus, coloca aqui meus filhos pertinho do seu, um do lado do outro. Um na tua direita e o outro na tua esquerda. Então, às vezes, as pessoas na igreja querem se sentir privilegiadas. A Bíblia diz que todos nós somos iguais. Todo mundo é igual, nós somos todos pecadores e o nosso privilégio é ser redimido por Cristo. Pedir a exaltação dos filhos sobre os outros foi errado. Errado.
a parte dela. Mas não acho que esse evento deve defini-la. Ou seja, a mulher errada, que só queria os filhos dela. Ela fez um pedido e fez até um pedido errado. Porque quando nós não entendemos o que estamos pedindo, por isso que a Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos a Deus e ainda pedimos coisas erradas. Foi o caso de Salomé. Ela foi achando que ia fazer uma coisa boa para os filhos, mas pediu uma coisa errada. E lá em Mateus 25, 40 e 41, lá está escrito que Deus vai dizer um dia que para os que estão à sua direita, vinde benditos do meu Pai, né? Entrai no gozo do seu Senhor. E aos que estiverem à sua esquerda, vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Viu como ela fez um pedido sem conhecimento? Por isso que a gente tem que saber o que estamos pedindo para Deus. Ela fez um pedido e por isso que Jesus disse, não vou dar esse pedido não. Porque Jesus sabia quem eram os seus discípulos e a mãe, com boa intenção, estava fazendo um pedido errado. Ela era uma mulher maravilhosa de fé. Ela cria, mesmo nos problemas, quando Jesus foi crucificado, ela estava lá. Ela podia ter desertado, ela podia ter ido embora, mas ela não estava lá. Nos últimos capítulos de Mateus sugere que ela aprendeu com seu erro. Quando ela pediu, né? Mas quando Jesus foi crucificado, ela... E espero que cada um de nós possa aprender, buscar a exaltação dos filhos acima dos outros. Não é certo. Então, todo mundo tem o seu lugar. Paulo diz que não há tentação que não seja comum a todos nós. Ela fez uma tentação, né? Ela fazer esse pedido. A Bíblia diz que nós também vamos ser tentados. Mas a Bíblia diz que nós não vamos ser tentados além das nossas forças. Nós podemos vencer. Então vamos todos ouvir e aprender com essa mulher extraordinária. Salomé. Ela era irmã de Maria, irmã de Jesus. Olha aí, vocês sabiam disso? Não, né? Pois Salomé era irmã de Maria, irmã de Jesus. Os filhos dela eram primos legítimos de Jesus. Esses dois que ela queria que sentassem um do lado e outro do outro. E, portanto, tia de Jesus, irmã de sua mãe. Está lá em João 19, 25 e Mateus 27, 55 e 56. Ela era irmã de Maria e Jesus teria crescido chamando certamente de tia Salomé, né? A tia de Jesus, Salomé. Provavelmente havia um vínculo familiar muito próximo ali. E, além de ser parentes, né, família, os seus filhos foram seguidores de Jesus e discípulos. Os irmãos de Jesus ainda não eram crentes, mas os filhos dela eram. Mas os filhos de Salomé, João e Tiago, eles eram crentes, que era esses daqui, que ela queria que um ficasse na direita e outro na esquerda. João e Tiago. Por isso, provavelmente havia um vínculo mais forte entre Jesus e a família de Salomé do que havia com os seus próprios irmãos. Então, como os filhos de Salomé eram os seguidores de Jesus, eles deveriam ser bem amigos e companheiros, né? Na cruz, contrário a todas as expectativas e culturas, Jesus transfere sua responsabilidade de cuidar de mãe para o segundo filho de Salomé, João, que era o discípulo amado de Jesus, primo e discípulo. E quando ele estava na cruz morrendo, ele disse que João tomasse conta da mãe dele, Maria, em vez de qualquer um de seus próprios irmãos. Então ele entregou Maria nas mãos de João, que era o discípulo que ele tinha um bom relacionamento e a Bíblia diz que Jesus amava João. Marcos a chama de Salomé e João a chama de irmã de sua mãe. Isto é, de Jesus, né? Então Salomé era tia de Cristo por parte de mãe. As duas mães eram irmãs, Maria e Salomé. Isso ajuda a explicar porque ela veio até ele com esse pedido. Ela tinha uma certa intimidade, né, de família. Jesus não era apenas o mais próximo de Tiago e João fisicamente. Ele era mais próximo deles espiritualmente do que da sua própria família, os seus irmãos.
fazia sentido para ela que seus próprios filhos fossem preferidos. Então ela achava que por os filhos dela serem os preferidos, amados, né, por Jesus, então Jesus coloca eles aí bem pertinho, bota um do lado e o outro do outro. Porque Jesus chamou pessoas próximas a ele. Nós vamos ver aqui que os discípulos de Jesus eram parentes dele, sabia? Eram parentes dele, primos. Porque Jesus chamou essas pessoas, né? Então João e Tiago eram seus primos de primeiro grau, ou seja, como é primo de primeiro grau? Filho de um. Os pais são irmãos. Zelote. Muitos estudiosos acreditam que Simão, o Zelote, Tiago, o menor, Tadeu e Tomé eram primos de primeiro grau por parte de pai adotivo. Quer dizer, esse também era primo, família de Jesus. Alguns estudiosos afirmam que nada menos que metade dos discípulos teria sido realmente parente do nosso Senhor, de Jesus Cristo. E a maioria dos demais estavam intimamente ligados entre si de alguma forma, de alguma outra forma. Era conhecido, era parente, mas a maioria era primos. Exemplo do parentesco ou proximidade entre os apóstolos de Cristo. Então, Lucas 5:10 diz que Pedro era um parceiro de negócio de Tiago e de João. Era conhecido também. Pedro, apóstolo Pedro. Isso o torna bastante próximo deles. Então era toda gente que trabalhava junto. E diz assim, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro. E Jesus depois disse que ele ia ser chamado Pedro, né? Mateus 4:18 diz que André era irmão de Pedro. E Jesus também chamou ele. Isso torna todos os quatro bastante próximos. Bartolomeu e Filipe podem ter sido irmãos também. Só que não falaram, né? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. Eusébio, o nome do historiador, né, que ele estuda as histórias antigas, afirma que Tomé e Mateus eram irmãos gêmeos. Tomé, o que não quis crer, e disse que só acreditava no que via. E Mateus, que era o trabalhador da coletoria, né, que depois que Judas fez o que fez, aí Jesus escolheu Mateus, que era irmão de Tomé, que Tomé já era um dos discípulos. Viu aí? Então havia muitas conexões próximas entre esses homens, mesmo antes de Cristo chamá-los. Quer dizer, eles já tinham um relacionamento, eles já eram parentes e tudo mais. Que diferença faz aos apóstolos de Cristo serem parentes ou muito próximos antes de serem chamados por Cristo? Tem algum problema? Não. Esse é um exemplo de que parentesco na igreja pode facilitar o relacionamento na liderança da igreja. Então, as famílias, tem muitas igrejas que têm famílias trabalhando junto, ajudando, atrás com o intuito de buscar os perdidos para Cristo. Isso não é ruim, desde que estejam unidos fazendo o que é certo, né? Alguns acham erradamente que não deveria existir parentesco na liderança da igreja. Porém, Cristo colocou líderes na igreja que eram parentes ou que tinham afinidades em trabalhos e nos negócios. Eles já trabalhavam fora e vieram ser discípulos de Jesus. Deus pode tirar um Mateus e um apóstolo Paulo do nada, né? Eles estavam lá. O apóstolo Paulo, ele era um homem culto, que trabalhava, que fazia lá os seus negócios, tudo, e perseguia a igreja, e Deus transformou e trouxe para a igreja. Ele levanta liderança de dentro de assembleias locais que são relacionadas entre si ou amigos uma da outra. Então, antes de prosseguir, um resumo de quem era Salomé, tia de Jesus. Ela era irmã de Maria, né? Vamos ver aqui, tia de Jesus. João se refere a ela como irmã de sua mãe.
E juntos à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, que nós já vimos a história de Maria Madalena. Que tipo de mãe era Salomé? O que aprender com ela? Será que nós temos alguma coisa a aprender com Salomé? Temos, sim. Ela era a mãe de Tiago e João. Então, se aproximando dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, que era a Salomé, com seus 2 filhos, João e Tiago, adorando, fez-lhe um pedido, entre os quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé. Tiago, João e Pedro estavam no círculo interno dos relacionamentos de Cristo. O amigo mais próximo de Cristo, o discípulo amado, era João, o segundo filho de Salomé. E a razão pela qual digo segundo filho é que das 20 vezes que os discípulos, os 2 irmãos são mencionados juntos, Tiago é listado primeiro 19 vezes, e a 20ª vez está simplesmente mostrando a ordem em que Jesus relacionou 3 homens para irem com ele. Mas Jesus era amigos muito próximos de todos os 3. Que lição podemos tirar do fato de Jesus precisar de ter amigos mais próximos? Então, Jesus tinha as pessoas que eram amigas dele, próximas. Então, todos nós vamos ter alguém que nós temos uma maior facilidade de nos relacionar. Isso não é ruim, não, isso é bom. Às vezes nós vamos ter problema porque tem gente que vai ter ciúme de nós. Mas que é bom, nós precisamos de ter pessoas amigas. Bem, se Jesus precisasse de amigo próximo, todos nós poderíamos usar amigos próximos. Mas isto é parte do que levou Salomé a imaginar que fazer de Tiago e João os primeiros no reino era algo óbvio a se pedir. Então ela achava que era muito certo, já que eram amigos. Então, já o amigo mais próximo, que era João, então a mãe disse, bota ele bem pertinho. E com os outros apóstolos disputando posição de serem os primeiros, no capítulo 18, diz, ela pode ter sentido que precisava entrar na luta, que uma certa vez os discípulos perguntaram a Jesus, quem é o maior? E na cabeça dela, como Jesus era amigo e João era o discípulo amado, ela disse, olha, deve ser o João. E por isso quis um lugarzinho. Salomé e as vantagens de ser tio de Jesus para conseguir privilégio foi errado. E os seus filhos, para seus filhos. Lição: os parentes e amigos não devem ter permissão para nos influenciar para longe das instruções de Cristo. Nós devemos fazer as coisas certas, independente que seja parente ou não, ou amigo. Esse é o ponto principal, fazer o que é certo. Quem era Zebedeu? O marido de Salomé e pai dos 2, de Tiago e João. Devido a vários fatos e informações dadas nesse texto bíblico, muitos concluíram que Zebedeu era um empresário de pesca bem sucedido e talvez rico, que eles estavam pescando quando Jesus chamou. Ela era esposa de Zebedeu, um rico pescador. Aí temos as referências aqui, lá em Mateus 20, 4, 18 e 22, Mateus 20, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então ele vai ser, o pai, ele é pescador, e os seus filhos foram chamados por Jesus. E por isso eles acham que Zebedeu e a Salomé, eles tinham recursos, porque os filhos deles, os 2, saíram para seguir a Jesus, fazer o trabalho com Jesus, e não teve falta, porque ele deve ter substituído os 2 filhos sem problemas. E eles conseguiram manter o seu trabalho lá, sem a presença dos 2 filhos. E ela também. Os filhos já eram grandes, seguia Jesus, e ela seguia também. Então, era rico, o pai deveria ser rico.
para ter muitos servos, que eles tinham outras pessoas que ele trabalhava com eles. Rico o suficiente para que quando ele perdeu seus 2 filhos, perdeu no sentido de que eles foram trabalhar com Jesus, seguir a Jesus como discípulo, ele não teve problema de trabalho, né? Pôde botar outras pessoas para trabalhar. E mais tarde sustentar o ministério de Tiago e João, e talvez outros apóstolos. Então, o pai deles, o Zebedeu, sustentou o ministério de João e Tiago. Lucas 5, 9-11 diz que ele era sócio de Simão Pedro. Então, o próprio Pedro não era pobre. A Bíblia não fala assim, mas os historiadores que tem os livros que contam as histórias, né? Como tem no Brasil, tem as histórias do Brasil, quem foi determinada pessoa, o que fez, lá também tinha nessa época. E do jeito que Zebedeu é mencionado nos evangelhos, você tem a impressão de que ele era um homem muito proeminente em Cafarnaum, ou seja, tinha condições de fazer as coisas. Comentarista aponta que Zebedeu tinha influência suficiente por meio de sua posição social e provavelmente sua riqueza. Que João 18:15 diz que João era bem conhecido pelo sumo sacerdote e podia entrar em seu pátio sem dar alarde, quer dizer, tinha acesso por causa do pai, que era esse homem que tinha essa posição. Para alguém em Cafarnaum ser tão bem conhecido pelo sumo sacerdote em Jerusalém, ele tinha que ser uma pessoa muito proeminente. João 18:15 diz: e Simão, Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então, para entrar na sala do sumo sacerdote, precisava ter uma certa condições de acesso, porque ele não deixava todo mundo entrar. A verdade é que Jesus não desprezava nem pobres nem ricos. Quer dizer, ele conviveu com pessoas ricas, pessoas que tinham condições, e pessoas que tinham pobreza, era pobre, os mendigos, os leprosos. Então Jesus foi atrás de todos. Jesus Cristo pregou o Evangelho para todos, que se cercou de pessoas que estavam prontas a ajudá-lo com a sua vida e recursos. Então, todos os que quiseram ouvir e seguir a Jesus, ele deu oportunidade. Assim como nós também vamos precisar levar o Evangelho para todas as pessoas, independente que seja pobre ou rico. Todos precisam do Evangelho. A única diferença é que uns vão querer e outros não vão. Então aí vai ser a escolha deles. Jesus não recusou a ajuda das mulheres e esposa como Salomé, que ela tinha um marido e ela seguiu a Jesus, né, com os filhos. Que com o apoio financeiro do seu marido, Zebedeu, muitas vezes, muito fez pelo reino de Deus e pela propagação do Evangelho. Então ela era uma que acompanhava Jesus. As lições da fé resiliente e maravilhosa de Salomé. Ela tinha fé, ela era uma mulher de fé, ela uma mulher que ela acreditava no Evangelho que era pregado por Jesus e ela se determinou a fazer o trabalho, não só crendo, mas fazer o trabalho. Porque tem gente que acredita, que pensa que é certo, que acredita que é certo, mas quer que os outros vão, mas a pessoa mesmo não quer ir. Mas ela não só acreditou, mas ela mesma foi. Salomé realmente foi uma mulher de fé maravilhosa. O que definiu o tipo de mulher cristã de Salomé não foi o seu erro no pedido de exaltação de seus filhos, mas toda a história de fé corajosa e invencível que atravessa todo o ministério de Cristo e depois dele apoiando o ministério dos filhos. Então ela não só apoiou a Jesus, mas os próprios filhos, João e Tiago. Salomé é uma mulher que pode ensinar a cada um de nós que nossa história mostra que nosso relacionamento com Cristo tem precedência sobre o nosso relacionamento com a família. Quer dizer, em primeiro lugar com Deus, depois com os familiares. Embora ambas as formas de relacionamento sejam importantes. Então, não podemos nem deixar a Deus, nem
deixar nossa família, que a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que os descrentes. Então nós precisamos cuidar dos nossos. Ela era uma crente forte, corajosa. Sua falha inicial, nós vimos lá, né, que ela veio fazer esse pedido para Jesus, que não foi bom, nem o pedido foi bom. Seguindo corajosamente a Jesus até a cruz, cuidando do corpo de Jesus após a sua morte, ela foi lá para balsamar, para botar ungüentos, perfume, né? E passando o sábado, diz lá, né? Maria Madalena e a mãe de Tiago, elas foram lá. E elas foram para mostrar para Jesus as últimas coisas que ela podia fazer, que era deixar ele lá cheiroso. E elas queriam fazer a sua última demonstração de apreço, de carinho e de investimento, que ela levou os ungüentos delas, que eram caros. As 5 evidências de que Salomé era uma mulher maravilhosa de fé. Primeiro, ela é apresentada nos evangelhos como uma crente forte. Isso é óbvio. Fica claro que ela acredita que Jesus é o Messias. E só se faz o que ela fez quando se acredita. E que ele cumprirá as promessas do reino do Antigo Testamento. Está lá em Mateus e Marcos. Ela foi uma das mulheres que permaneceram na cruz de Cristo, apesar do perigo de se associar a Cristo. Porque naquele momento ali, muitos, até alguns dos discípulos, largaram e foram embora. Ela ficou lá. Quando você compara os evangelhos, parece que os soldados expulsaram as pessoas lá perto da cruz, né? E elas estavam olhando de longe. Mas Salomé é uma das mulheres que abriu o caminho de volta para a cruz. Ou seja, ela voltou depois, no outro dia ela foi lá. Apesar do perigo. Ela foi uma das mulheres que trouxeram especiarias e embalsamento para o túmulo de Cristo. Então ela era uma verdadeira crente e seguidora de Cristo. E há indício de que ela tinha ousadia graciosa, ela tinha coragem. Então, como entender a primeira falha de Salomé? Ela falhou em impedir aquela situação, mas não é porque você faz uma coisa errada que aquilo vai definir pro resto da vida, não. Porque o que vai valer é como você vai se tornar depois. Tem gente que faz um erro e acha que ficou preso naquilo ali. Não, você pode fazer um erro e você continuar sendo fiel a Deus. O segundo erro, ela era uma mulher muito generosa. O segundo ponto, ela era uma mulher muito, não era erro, aqui já é uma qualidade. Ela era uma mulher generosa. Ela sustentava, ela investia no ministério de Jesus. Apesar de que seu trabalhador, seu marido, né, ele era lá um empresário, ela investia. Certamente ela chegava para o marido e pedia recursos para isso. E diz aqui, Lucas 8:3, diz, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Quer dizer, as mulheres ajudavam a Jesus. Eu já vi que muitas das igrejas, pelo menos nas igrejas que eu já passei no Brasil, o ministério da igreja mais forte é o das senhoras. Sempre foi. Todas as igrejas que eu passei. E aqui nós vemos que as mulheres, elas tinham um ministério com Jesus, não só religioso de segui-lo, mas financeiro de sustentar. Isso indica que Salomé era uma das mulheres que generosamente proveram para Jesus com seus bens. Então elas proveram, elas chegaram a sustentar o seu ministério. Então as mulheres. Outras versões dizem que elas proveram para Jesus e os apóstolos com suas riquezas ou com seus pertences. E o resto dos versículos mostra que ela e seu marido tinham riqueza considerável, mas ela não se apegou a essas riquezas. Ela seguiu a Jesus no seu ministério. Ela a compartilhou generosamente, ela não só tinha, mas ela ajudou. Ela era uma mordoma. Ela tinha uma visão do reino. Ela via que precisava investir no reino de Deus. Porque o reino do mundo, as coisas ficam aqui, mas nós temos que não só trabalhar para viver, mas trabalhar no reino de Deus. O fato de o texto dizer que havia mulheres
que o acompanhava com Jesus, com seus bens, mostra que não são apenas os maridos que devem tomar decisões financeiras ou podem possuir riqueza. Essas podem ser decisões conjuntas ou individuais. Se a mulher tem recursos, ela pode investir. Os maridos devem ouvir suas esposas, que podem ter parte no trabalho e investir, através ela também investir, né, no ministério financeiramente. Ela era muito hospitaleira. Ela cuidava das viagens e ajudava nisso. Terceiro, ela se envolveu pessoalmente no serviço de Cristo. Não só sustentava, mas ela ia lá e fazia. Então, ela sempre que Cristo estava em Cafarnaum e ele estava lá com mais frequência do que em qualquer outro lugar. Então ele andava muito em Cafarnaum e certamente ela ajudava, servia e deveriam ir para a casa deles, de Salomé e de Zebedeu. E muitas outras maneiras pelas quais ela mostrava sua cristã, uma graça de ser cristã hospitaleira, hospedar, ajudar a quem precisava, para que se o reino de Deus pudesse ser expandido. O texto diz que elas ministravam a ele. Em outras palavras, seu serviço para o grupo tinha um foco centrado em Cristo. Ela provavelmente lavava suas roupas, né, e fazia comida e alguma coisa do tipo. Outras maneiras pelas quais ela foi altruísta, ou seja, ia e fazia com vontade. Tem gente que vai fazer, mas faz engano. Ah, tem que ser eu, não sei o quê. Mas tem pessoas altruístas que elas vai por si só. Embora esse pedido em Mateus 20 evidencie algum egoísmo, né, querer, ela não era essa mulher egoísta. Até por conta do pedido que ela fez, que o pedido não foi nada legal. Ou pelo menos concorde com o egoísmo de Tiago e João. Essa não era a sua marca definidora, né, que definia ela de ser egoísta. A maioria das pessoas que conheciam Salomé provavelmente diria que ela era geralmente não demonstrava nenhum egoísmo. Quer dizer, que ela fazia, ela dava. A razão era porque Pedro, Tiago e João eram todos sócios dos negócios de Zebedeu. Agora é a única sócia restante, que era ela, né, que estava lá. Então, o quarto, ela era devotada e leal a Jesus. Mesmo nas horas difíceis, ela estava lá. Marcos 15:40 diz, e também ali estavam algumas mulheres. E lá estava Maria, outras Marias, a mãe de Jesus e Maria Madalena e Salomé. Ela esteve presente durante todo o percurso de Jesus até a sua ressurreição. Quinto, ela era devotada a Cristo, mesmo em um momento em que ele estava se tornando cada vez mais impopular e muitos o abandonaram. Ela não o abandonou. Tem gente que vai para a igreja quando tudo está bem, mas quando o negócio começa a ficar ruim, deserta. E mesmo depois que muitos o abandonaram a Cristo, ela não saiu furiosa. Reclamando, ela continuou. Ela não se ofende com Jesus. Quando Jesus diz, olha, não vai dar certo não, esse negócio aí não, de botar um de um lado, outro outro não. Ela continua sendo leal a Cristo e devotada à sua causa até a sua morte. Ela não desistiu por conta de que o seu pedido não foi ouvido. Acho que podemos aprender com ela a não ficar ofendido quando os nossos avanços ou nossas ideias são rejeitadas. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e as pessoas na igreja não aceitam, né? Aqui ela nos ensina que nós não devemos ficar para baixo, não. Nós devemos continuar. Ela teve problemas, ela teve esse problema aí, mas ela não desistiu. O que podemos aprender com os pecados de Salomé? Salomé era uma santa piedosa e uma mulher de fé. Ela viu, talvez depois ela viu, né, que não foi legal o pedido. Ela aceitou essa repreensão com a graça e sem revolta. Ela não responde, ela não questiona, e ela se aceitou de boa que ela continuou.
O primeiro pecado de Salomé foi se sentir obrigada a atender um desejo errado dos seus filhos. Talvez naquela tempo estava uma questão, quem era o maior no reino de Deus? Aí ela achou que era os filhos, né? Então ela foi tentada e foi até ousada a pedir esse lugar para eles. Tudo começou com o desejo de agradar seus filhos. Às vezes a gente quer agradar as pessoas, né? E a gente não pode agradar todo mundo não, viu? Acredito que começou com um desejo de agradar seus filhos e querer promover seus filhos à custa dos outros discípulos. Então, nós não podemos tirar mérito de ninguém para dar para outro. Cada um tem seu mérito. Parece que a culpa principal cai sobre seus filhos, porque é óbvio que eles a usaram. Quer dizer, foram lá e pediram, né? Ou deram a entender que, já que estava essa questão, então vai lá e diz que botam do lado todo. 3 razões pelas quais Salomé foi usada e induzida ao erro pelos 2 filhos. Primeiro, Mateus 20, 20 a 21 diz que ela disse a Jesus, concede que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no seu reino. É claro que ela realmente disse essas palavras. Mas se você for para Marcos, verá que os filhos são a força matriz por trás dessas palavras. Eles foram os que colocaram essas palavras em sua boca, ou seja, quiseram que, já que estava sendo questionado, eles queriam nessa posição. E nós vemos lá em Marcos 10 e 31 que, aproximando-se de Tiago e João, filho de Zebedeu, mestre, queremos que faças o que te pedimos. E ele diz, que quereis que eu vos faça? Aí ela vai, disse, e lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda, que nós já vimos que sentar à direita é muito bom, mas à esquerda, não. Que a Bíblia diz que à esquerda vai estar os que vão para o fogo eterno. Segundo, Jesus não repreende Salomé. Ele repreendeu os 2 irmãos. Embora ela estivesse errada em acomodar o pedido deles. Eles estavam mais errados em usá-las. Então, os discípulos eram os errados. E ela foi lá e às vezes a gente cai na onda, né, dos outros. E Salomé caiu na onda dos filhos. Até para fazer um pedido errado. E às vezes nós vamos na onda dos outros e depois a gente descobre, né, fiz errado. E na hora nem se dá por conta que não é certo. No versículo 24, diz que os discípulos ficaram muito descontentes com os 2 irmãos. Não com Salomé. Eles sabiam de onde vinham essas palavras. Você vê aqui, né? Tiago e João eram os que estavam bem pertinho de Jesus, eram o discípulo amado e fizeram isso. Então, é como eu digo, não olhe para as pessoas, elas vão fazer coisas erradas. Olhe para cima, olhe para Deus, que esse aqui é inerrante. Pessoas erram. Então, esse pecado de Salomé foi o pecado de se sentir obrigada e sem discernimento a atender um pedido insensato dos filhos. Então, vamos ver, prestar atenção aos pedidos que às vezes nos fazem. Nós não podemos responder e fazer todos os pedidos que as pessoas nos fazem, não. Pessoa pode fazer muitas coisas obrigada e sem considerar as consequências e os custos de fazê-lo. Então, nós precisamos ver que nós não podemos fazer todas as coisas que nos sugerem que sejam feitas. Nós precisamos aprender que coisas que têm que ser feitas são coisas certas, coisas erradas, não. Pessoas que não sabem dizer não. Tem gente que acha que tem que agradar todo mundo. Nós não temos que agradar todo mundo. Você será correta, vai ser certa, vai fazer a vontade de Deus quando você aprenda a dizer sim e a dizer não. Tem momentos que você vai precisar dizer sim, mas tem momentos não vou fazer. Mães que tentam ser boazinhas, né? Aí no caso dela, muitas mães têm dificuldade em dizer não. Esta é uma das passagens que o Senhor usou para repreender Salomé por dizer sim aos pedidos dos outros, sem primeiro considerar que Deus gostaria. Então, sendo os discípulos de Jesus, que estavam seguindo a Jesus, pregando o Evangelho, trabalhando com Ele, seguidores,
Deus não ia botar um discípulo dele no seu lado esquerdo. Devemos aprender a passar as coisas pelo Senhor antes de dizer sim. Então nós devemos orar. Senhor, olha, determinada coisa pretendo fazer. Me ajuda. Se for para eu fazer, que o Senhor abra as portas. Se não for, que o Senhor feche tudo. E Deus fecha, viu? Então, o desejo de agradar as pessoas contra a vontade de Deus tem prejudicado a obra de Deus em muitos lugares. Porque pessoas querendo agradar outras fazem o errado. Paulo disse que era seu ministério, seu algo não era agradar os homens, mas sim a Deus. E esse deve ser o nosso objetivo. Nós não estamos na terra com a missão de agradar pessoas. Não é que nós vamos desagradar todo mundo. Mas, se temos de agradar ou desagradar, é a pessoa que nós devemos escolher agradar é a Deus. Se eu tenho que decidir, então Deus é o primeiro lugar. Paulo diz, pois busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? A quem é que eu quero agradar? Ou estou me esforçando para agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, quando nós somos servos de Cristo, nós precisamos agradar a Deus. Evitar os pecados relacionados de dar favores àqueles que nos amam. Que nós amamos, né? Tentar agradar aos homens ou sucumbir à pressão dos colegas são pecados que devem ser evitados se quisermos ser servos de Deus. Então, nós não devemos deixar as pessoas nos levar para fazer os erros só porque é alguém que a gente gosta, alguém que a gente conhece. Não, isso aí está errado. Pode ser feito isso aí não. E na cruz e no túmulo descobrimos que Salomé realmente aprendeu essa lição. Ela não abriu mão de estar lá fazendo o que era para ser feito. Ela não se importou com os soldados romanos queriam. Ela se certificou de que estava perto da cruz com Maria e João. Ela estava disposta a ofender os outros para agradar a Cristo. Ela havia aprendido sua lição. Que agora o que importava era fazer o certo. O segundo pecado de Salomé foi aproveitar-se a situação de tia para tirar as vantagens lá do relacionamento, né? Ela abusou de sua posição de tia e parente de Jesus. Ela usou mal sua posição em relação a Cristo. E às vezes a gente não pode fazer isso. Às vezes a gente, não, porque é fulano, é meu parente. Não tem isso. Para ela vir diante de Cristo dessa forma, especialmente porque todos os outros discípulos já estavam discutindo sobre quem era o maior. E ela disse, então, pensar lá, né? O maior é aquele que vai estar mais próximo. O que faria pensar que os seus filhos eram mais adequados para o posto do que os outros discípulos? Acho que talvez só porque era mais próximo familiarmente, né? Há apenas 3 coisas que eu poderia pensar. E a razão mais óbvia é que eles eram parentes de Cristo. Então, nós vemos aqui que os pais erram os grandes os intermediários, né? Para a possibilidade de casamento, para grandes negócios, para colocar um filho ou um primo em uma posição no governo, no sindicato. Então, Salomé foi uma escolha natural, que eles já faziam isso, né? Ela tenta interceder pelos filhos como uma mãe pediria ao chefe do filho para promover ou lhe dar um aumento, porque é amiga dele ou da família dele. E nós vemos que não interessa. O certo vai ser sempre certo. Nós estamos num mundo que as coisas erradas se tornaram certas e as certas se tornaram erradas. Mas isso é para o mundo. Para os crentes, as coisas certas sempre vão ser certas. E as erradas devem sempre serem erradas. Então, nós vimos aqui, e falando Mateus 12, 48. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo lhe falar, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar. Então, quando Jesus estava sendo crucificado, uma pessoa chegou e disse, ei Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali fora, quer falar com você. Sabe o que foi que ele disse? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Era a mãe dele de verdade, e os irmãos dele de verdade. Mas Jesus fez essa pergunta.
E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Por que Jesus diz isso? Porque é isso que ele pregava o Evangelho. E ele disse que nós somos irmão dele, adotivos, filhos de Deus por adoção. Então, o exemplo de Salomé como serva boa e fiel. Lições a ser baseadas em Mateus 15, 40 a 41. E ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais o seguiam e serviam, quando estava na Galiléia, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém. Salomé trabalhando incansavelmente por Cristo e seus discípulos. Ela é um exemplo para aqueles que vivem colocando dificuldade para servir na igreja. Então ela era uma mulher que nos deixou o exemplo de servir. Ela é um exemplo para aqueles que vivem, botando dificuldade. Não faço por isso, eu não faço por aquilo. Ela tira todas as suas dificuldades. Salomé enfrentou as maiores dificuldades, problemas para continuar servindo a Cristo. Mas ela parou? Não. Mas nada o fez parar. Ela continuou dando o seu melhor por Cristo e pelo reino de Deus. Nós podemos ter a ela como um exemplo de fazer o que ela fez. Teve problema? Teve. Teve dificuldade? Teve. Mas ela venceu a todos. Amém?